Olá, alunos do oitavo ano do Colégio Zico Monteiro. Nós vamos estar agora fazendo a correção do exercício proposto na aula de terça-feira, que era sobre sequências. O objeto de conhecimento, sequências recursivas e não recursivas, regularidade de sequências numéricas ou figuras recursivas e não recursivas, e habilidades essenciais é identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita identificar os números seguintes. O primeiro exercício que foi proposto era esse daqui, ó. Observa a sequência das figuras abaixo. Primeiro nós temos um hexágono, quadrado, triângulo, um pentágono. E aí a sequência repete de novo, olha só. Hexágono, quadrado, triângulo, hexágono, pentágono. E aí repete. Hexágono, quadrado, triângulo, pentágono. E aí começa novamente a nossa sequência. Nessas condições, podemos dizer que o 23º, ou seja, o termo que está na posição 23 dessa sequência é qual das figuras mencionadas aqui ao lado? Bom, então olha só. Essa é a nossa sequência. Primeiro é um hexágono, quadrado, triângulo, pentágono. E aí começa novamente essa sequência. Como eu quero descobrir quem é o 23º, quem é que está na posição de número 23, só a gente fazer o seguinte, ó. Aqui nós sabemos que nós temos 1, 2, 3, 4 figuras. Então, o múltiplo de 4 mais próximo de 23, sem passar nem do 23, é o número 20, ou seja, vai ser 5 vezes essa sequência, que é 1, 2, 3, 4. Quando eu repetir a sequência, 4 mais 4, 8, a última vai ser essa. 8 mais 4, 12, a última vai ser essa. 12 com 4, 16. 16 com 4, 20. Então, essa figura é a 20ª. Como eu quero a 23ª, então se essa vai ser a 20ª, 21ª, 22ª e a 23ª. Então, nossa 23ª figura vai ser o triângulo, tá bom? Ah, professor, se eu quisesse descobrir uma outra posição, por exemplo, quem é que vai estar aí na posição 18? Mas só nós fazermos aqui, ó. Qual é o múltiplo de 4 mais próximo ao 18? 16, né? 4 vezes 4, 16. Então, essa aqui é a 16ª. Então, nós vamos ter a 17ª e essa aqui seria a 18ª, então. Ah, professor, eu quero saber quem vai estar na posição 30. A mesma ideia, ó. Aumenta de 4 em 4. Qual o múltiplo de 4 mais próximo de 30? 28. 4 vezes 7, 28. Então, essa aqui vai estar na 28ª posição. Então, 29, 30. Coincidiu de novo o retângulo. Ah, professor, eu queria saber aqui, sei lá, quem que vai estar na minha posição 50. Só você olhar qual é o múltiplo de 4 mais próximo dos 50. 48. 4 vezes 12, 48. Então, essa figura vai estar na 48ª. Então, 48. 49, 50, olha só, coincidiu de novo. E assim por diante. Quem está na posição 41? Se é de 4 em 4, 4 vezes 10, 40. Então, essa aqui está na 40, 41, 41ª posição. Então, esse primeiro foi tranquilo. Segundo exercício. A sequência a seguir foi obtida a partir da famosa sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é chamada de recursiva, uma vez que depende dos termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Ou seja, nesse caso, cada termo é dado em função do termo anterior, ou seja, vai ter que recorrer ao termo anterior. Então, por isso é recursiva, precisa recorrer ao anterior. Veja a figura geométrica construída a partir dessa sequência. Então, aqui nós temos uma espiral.
aonde o raio do círculo aqui, ó, do semicírculo, ele sempre está recorrendo ao anterior. Iniciou-se com o raio 3 e o próximo raio 5. Então, o próximo é a soma dos dois. 3 mais 5, 8. O próximo é a soma dos anteriores. 5 mais 8, 13. O próximo é a soma dos outros dois. 8 mais 13, 21. O próximo é a soma dos dois anteriores. 13 com 21, 34. O próximo é a soma dos dois anteriores. 21 mais 4, 55. E assim por diante. Quem seria o próximo? A soma de 34 mais 55, ou seja, 89. E aí a figura ia expandindo. Onde que a gente pode encontrar isso aqui na forma da natureza? Olha só, na concha lá do caracol. Ele segue essa sequência de Fibonacci, ou seja, para ele estar construindo o próximo, ele recorre à soma dos dois termos anteriores. A sequência de Fibonacci ela é baseada na soma de dois termos anteriores. Então, temos que, se o A1 é 1 e o A2 também é 1, então, a partir do terceiro, os termos serão obtidos pela soma dos termos anteriores. Então, olha só, se o primeiro vale 1 e o segundo também vale 1, o terceiro é a soma dos dois anteriores, ou seja, do segundo e do primeiro. O segundo é 1, o primeiro também é 1, então o terceiro, 1 mais 1 é 2. Quem vai ser o meu quarto termo? O terceiro com o segundo, os dois anteriores, ou seja, o terceiro termo, que é 1, e o segundo, que é 2, e o segundo, que é 1. Então, 2 mais 1, 3. Quem vai ser o quinto? O quarto mais o terceiro, ou seja, 2 mais 3, 5. Quem vai ser o próximo? O sexto termo é a soma do quinto mais o quarto. Ele mais os dois anteriores. 5 mais 3, 8. E assim por diante. Note que nessa sequência aqui, ó, tem um erro aqui, ó, na hora que o pessoal digitou. Olha só. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, até um termo N qualquer. Note que o sexto, por exemplo, é os dois anteriores, quinto e o quarto. O sétimo é os dois anteriores, 6 e o quinto. O décimo seria os dois anteriores, o nono e o oitavo. Então, quer dizer que um N qualquer seria o N menos 1 e o N menos 2, ou seja, seria o anterior a ele e o anterior ao anterior. Olha só, se aqui é 4, quem é o anterior a 4? 3, ou seja, ele menos 1. Quem é o anterior ao 3? É o 2, ou seja, é o 4 menos 2. Aqui o 5 ele é formado pelo quarto, pelo anterior a ele, e o anterior ao anterior dele, ou seja, o 5 é formado pelo 4 e pelo 3, ou seja, 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. Então, aqui em vez de ser menos 1, tá errado, aqui tem que ser menos 2. Então, dessa forma, teremos essa sequência aqui, ó. Se vocês forem olhar aí no caderno, material impresso, como é um material que veio da Seduce, vocês vão ver aí que, infelizmente, a sequência tá errada. Então, olha só. Nós teremos a seguinte sequência. O primeiro é 1, já foi dado. O segundo também é 1. E a partir daí, nós vamos ter as somas. Olha só. Quem vai ser o terceiro? A soma dos dois anteriores, ou seja, a soma de 1 mais 1, 2. Quem é o próximo? É a soma dos dois anteriores. 2 mais 1, 3. Quem vai ser o próximo? A soma desses dois, 5. Quem é o próximo? A soma dos dois, 8. Quem é o próximo? 5 mais 8, 13. E assim por diante. Para a gente determinar o 11º termo dessa sequência. Então, nós já temos isso aqui, ó, até o 13º. Ou seja, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, nós vamos descobrir o oitavo, o nono, o 10º e o 11º, que nós queremos saber quem é que está lá na 11ª posição. Então, para a gente descobrir esses números aqui, basta somar os dois anteriores. Quem é o que vai estar aqui nessa posição? É a soma de 13 mais 8.
13 mais 8 vai ser igual a 21. Quem é o próximo número? É a soma dos anteriores, ou seja, 21 com 13, que vai dar 34. Quem é o próximo? A soma dos dois anteriores. 30 mais 20 é 50, 1 mais 4 é 5, 55. Quem é o último termo aqui, ó, da posição 11ª que a gente está querendo? É a soma dos anteriores, ou seja, 34 com 55. 30 mais 50 é 80, 4 mais 5 é 9, então 89. O termo que a gente está procurando, que está na 11ª posição, é 89. Continuando. Uma determinada vegetação de um mangue cresce suas raízes de acordo à representação a seguir. Admitindo que a sequência dos ramos é a sequência de Fibonacci, determine quantos ramos teremos na próxima etapa da ramificação. Então, nós vimos anteriormente que na sequência de Fibonacci, para descobrir o próximo, é a soma dos dois anteriores. Então, esse 2 aqui, ó, é a soma dos dois anteriores. De 1 mais 1, 2. O próximo é a soma dos dois anteriores. 1 mais 2, 3. Quem que é o próximo? Soma desses dois aqui, ó. 2 mais 3, 5. Quem que é o próximo? Soma desses dois aqui. 3 mais 5, 8. Quem que é o próximo? 8 mais 5, 13. Quem que é o próximo? 8 com 13, 21. Quem é o próximo agora? É a soma desses dois. 21 mais 13, que vai dar 34. Então, essa aí é a letra B. Vamos agora para a questão de número 3. No quadro a seguir, temos uma sequência de bolinhas usadas para determinar o valor do quadrado de um número natural. Então, olha só. Quando o A1 vale 1, ou seja, quando n é igual a 1, então nós vamos ter n elevado ao quadrado, ou seja, 1 vezes 1 igual a 1. Para n igual a 2, então nós vamos ter 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, 4. Para n igual a 3, então nós vamos ter 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Para n igual a 4, nós vamos ter 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E por aí vai. A pergunta é, obedecendo essa sequência, determine quantas bolinhas seriam desenhadas em A8 e o valor de n ao quadrado. Então, A8 é o valor de n ao quadrado. Quantas bolinhas nós ia ter aqui? Se o n vale 8, então nós vamos ter que n ao quadrado é 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Então, teria que desenhar 64 bolinhas dentro desse desenho aqui. 8 na horizontal, 8 vertical. 8 linhas e 8 colunas com 8 bolinhas cada uma. 8 vezes 8, 64. Quarta questão. A figura a seguir representa a quantidade de bolas da sequência de números triangulares que são necessários para desenhar um triângulo. Então, é conveniente admitirmos que o número 1 como sendo o primeiro número triangular. Então, foi convencionado que aqui está formando um triângulo. A partir de então, vocês podem observar que a figura desenhada é um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Olha só, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades de lado. Aqui nós temos 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades. Então, os triângulos são triângulos equiláteros, todos os lados são iguais. Então, sendo o A1 um triângulo, considerando como se fosse um triângulo, o A2 usou 3 bolinhas, o A3 usou 6 bolinhas, o A4 usou 10 bolinhas. Observe o seguinte, posição 1 acredita-se, convencionou que seja um triângulo. Quando a gente vai para o n igual a 2, então eu vou pegar o anterior, a sua bolinha vermelha, está até na cor vermelha, e vou acrescentar 2 bolinhas. Então, n2 mais 2. O n3, olha só, mais 3. Anterior mais 3. O n4 vai ser o anterior mais 4. E vai ser assim por diante. Se eu quiser o n5, vai ser a anterior mais 5 bolinhas aqui. Se eu quiser o A6, vai ser o anterior mais
6 bolinhas, e por aí vai. Então, nessas condições, é para determinar o valor do A5 e do A6. Então, olha só. Aqui a gente tinha o A4. O A4 tinha 10 bolinhas, ou seja, era o anterior mais 4, né? Ó, 6 mais 4, 10. O A3 tem 6 bolinhas, ou seja, é o anterior mais 3. Então, quem vai ser o A5? Eu já tenho até o A4 aqui, ó. Quem vai ser o A5? Vai ser o anterior, ou seja, vai ser 10 mais 5 bolinhas. Então, o A5 vai ser o anterior mais 5. 10 mais 5, 15. Quem vai ser o A6? Vai ser o anterior mais 6. 15 mais 6, 21. Quem seria o A7? O anterior mais 7, 28. Quem seria o outro? O anterior mais 9, e assim por diante. Qual é a lei de formação dessa sequência? Olha só, daqui para cá, nós pegamos a anterior mais 2. Para a terceira, a gente pegou a anterior mais 3. Para a quarta, anterior mais 4. Então, o que que a gente vai fazer a sequência? A gente vai pegar a anterior, antes do n é n menos 1. A anterior mais ele mesmo. Anterior mais ele. Então, essa é a sequência. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Primeiro tinha uma bolinha, depois aumentou mais 2, foi para 3. Depois aumentou mais 3, foi para 6. Depois aumentou mais 4, foi para 10. Depois aumentou mais 5, foi para 15. Depois aumentou mais 6, foi para 21. Ou seja, a outra sequência pode ser essa aqui também, ó. Pode ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até um n qualquer. Então, vai ser essa somatória aí também. Então, pode ser representado dessas duas formas. Tem duas respostas à letra B. Quinta questão para observar a sequência. 3, 7, 11, por aí vai até o número 39. Se admitirmos que essa sequência é uma PA, então nós temos que determinar quais são os termos que estão faltando e qual o valor da razão. Bom, vamos começar com a letra B, que fica mais fácil para a gente resolver a letra A. O que é a razão? Razão é a constante, ou seja, esse valor não vai alterar, é a constante que vem aumentando de uma casa para outra, ou diminuindo. Mas como a nossa sequência está aumentando, a nossa progressão aí ela é positiva. Qual é a razão? Para descobrir a razão, eu pego um termo e subtraio o anterior. Posso pegar 11 menos 7, pode pegar 7 menos 3, tanto faz. Vou pegar 7 menos 3, que é igual a 4. Então, a nossa razão dessa PA, dessa progressão aritmética, é aritmética porque ela aumenta sempre somando a mesma quantia ao termo anterior. Então, a razão é igual a 4. Então, ela sempre aumenta de 4 em 4. Então, fica fácil agora descobrir os números que está faltando. 3 mais 4 é 7. 7 com 4 é 11. 11 mais 4 é 15. Mais 4 é 19. Mais 4 é 23. Com 4, 27. Com 4, 31. Com 4, 35. E com 4, fecha o nosso 39 aqui. Então, essa aí é a resposta da quinta questão. A sexta. Uma lei recursiva que determina uma sequência é dada por isso daqui, ó. O primeiro termo vai começar com 2. Quem vai ser o próximo termo? Vai ser 3 vezes o termo anterior. Olha só, se começou com n, n menos 1 quer dizer que é o anterior. Então, quem vai ser aqui, por exemplo, se eu coloco o A2, vai ser 2 menos 1, ou seja, vai ser o 1, ou seja, o A1, que é o anterior a ele, 3 vezes o anterior, mais 1. Se eu quero descobrir quem é o A10, vai ser 3 vezes o anterior, ou seja, 3 vezes o nono, mais 1. Aí eu quero saber o A6, então vai ser 3 vezes o anterior, ou seja, 3 vezes o quinto termo, mais 1. Então, por isso que é sequência recursiva, porque sempre vai estar recorrendo ao termo anterior. Então, nesse caso, vai ser 3 vezes o anterior mais 1.
Então, vamos ver o que está pedindo no exercício. Então, essa lei estabelece que o primeiro termo da sequência é 2, então tá aqui, ó, A1 é 2, então começou com 2, e que cada termo, a partir deste, é calculado como sendo, olha o que eu falei, ó, o triplo do anterior, ou seja, 3 vezes o anterior, somado de uma unidade. Então tá aqui, ó, o termo que eu desejo vai ser 3 vezes o anterior a ele, mais 1. Então, nós temos que, olha só, se você for ver no seu caderno aí, a sequência aqui, ó, infelizmente, quem calculou, ele calculou errado nesse aqui, ó. Vocês vão ver por que agora, ó. Primeiro termo é 2. Quem que é o próximo número? 3 vezes ele mais 1. Então, 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Quem é o próximo número? 3 vezes ele, ou seja, 3 vezes o anterior, mais 1. 3 vezes 7 é 21, mais 1 é 22. Vocês vão ver na folha de vocês aí, ó, o pessoal, quem foi que calculou aqui, ao invés de somar, infelizmente ele subtraiu e colocou aqui o número 20. Então, a sequência para frente aí deu toda errada. Então, quem é esse próximo número aqui, ó? O A4. 3 vezes o anterior mais 1. 3 vezes 22 é 66, mais 1, 67. E por aí vai. Então, vocês vão ver que no material de vocês aqui, ó, que foi enviado, tá errado. Então, vocês façam a correção aí. E aí, infelizmente, esse exercício 6 não vai bater a resposta. Olha só. Nessas condições, marcar a alternativa correta. Então, vamos lá. Aqui está falando que o quinto termo é 185, o sexto 553, o sétimo é 185. Olha só, que o quinto e o sétimo, o mesmo valor? Não, isso aqui já está descartado. O oitavo termo é 553, ou seja, o mesmo valor aqui também já está descartado, né? Então, às vezes, pode ser uma dessas duas. Vamos ver o que bate. Então, aqui até o quarto termo a gente tem. Vamos descobrir o quinto para ver se o quinto termo é 185. Então, para a gente descobrir o próximo, a nossa sequência fala que é 3 vezes o anterior mais 1. 3 vezes 67, 67 é 60 mais 7. 3 vezes 6 é 18, então 3 vezes 60 é 180. 3 vezes 7 é 21, então 180 mais 21, 201. Então 3 vezes o primeiro, o anterior, dá 221, mais 1, 202. Então, tá bom. Bateu? Bateu não. Então, vamos ver para o próximo. Próximo número. Próximo número vai ser 3 vezes esse valor mais 1. 3 vezes o 203 dá 606, mais 1, 607. Então, olha só. O quinto termo é 185? Não. O sexto é 553? Também não. Então, não precisa nem fazer mais os cálculos, olha só, porque os números que estão aqui são menores que esse. Então, infelizmente, como começou a sequência errada lá, nenhum vai bater aqui, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Determinar os 5 primeiros termos dessa sequência aqui, ó. O primeiro termo é 2, ou seja, vamos começar com o número 2. Quem vai ser o próximo termo? O próximo termo eu vou pegar o anterior mais 1, ou melhor, mais 5. Então, eu pego o anterior mais 5. Então, quem é o primeiro termo? É o 2. Quem é o próximo? Eu vou pegar o anterior mais 5, ou seja, quem vem depois do 2? Vai ser ele mais 5, ou seja, vai ser o número 7. Quem vai vir depois? Vai ser ele mais 5, 12. Quem é o próximo? Mais 5, 17. Quem é o próximo? Mais 5, 22. Pronto, descobrimos os 5 primeiros números dessa sequência aqui. Agora, essa sequência é uma progressão aritmética ou é geométrica? Olha só, na nossa sequência nós estamos sempre acrescentando 5 unidades. Então, se a gente soma a progressão aritmética e não geométrica. Geométrica é quando a gente multiplica. Então, progressão aritmética, pois a razão é a mesma, é sempre mais 5.
2 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Vamos para a próxima. Em uma brincadeira de palitos de fósforo, Elisa montou as figuras em etapas. Na primeira etapa, ela montou um triângulo e nas etapas seguintes foi acrescentando triângulos conforme a sequência representada a seguir. Primeira etapa, ela usou 3 palitos. Na segunda, 3, 6, 9 palitos. Na próxima, que já deu 9, mais 3, 6, 9. 9 com 9, 18 palitos. E assim por diante, sempre formando triângulos equiláteros, os lados com medidas iguais. A sequência de palitos que Elisa usou segue a seguinte lei de formação. O número de palitos vai ser 3 vezes o número da etapa ao quadrado, mais 3 vezes a etapa, todo mundo dividido por 2, onde n é o número de etapas. Então, vamos lá. Nessas condições, o número de palitos de fósforos necessários e suficientes para Elisa executar a construção da 10ª etapa ou seja, quantos palitos ela precisa para chegar na 10ª etapa. Bom, se é a 10ª etapa e n representa o número da etapa, então no lugarzinho da letra n eu vou pôr o número 10. Se aqui está 3n ao quadrado, então vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado. Se aqui está mais 3n, o n vale 3, então é mais 10 vezes 3. Todo mundo dividido por 2. Primeiro eu vou resolver a potência para depois multiplicar. 10 ao quadrado, ou seja, ele vezes ele. 10 vezes 10 é 100, então 3 vezes 100 é 300. 3 vezes 10 é 30. Todo mundo dividido por 2. 30 mais 300, 300 mais 30, 330, metade, 165. Alternativa, letra D. Vamos para a próxima pergunta. Um professor de matemática propôs aos seus alunos que escrevessem uma tabela com 20 linhas e 5 colunas. Os números naturais menores que 10, menores que 100, numa sequência numérica crescente, como mostra a figura. Então, enumerou do 1 ao 5, acabou a linha, voltou para a segunda linha, terminou a segunda linha, voltou para a primeira e assim por diante. A seguir, o professor pediu o seguinte e pediu para o aluno que escolhesse um número natural nessa tabela que lhe fosse informada a linha e a coluna que ele ocupava. Então, o professor disse que queria saber qual número que estava na 15ª linha e na terceira coluna. Então, que número que está lá? Vou colocar a tabelinha de novo aqui só para ficar mais fácil de entender. Olha só, tem que estar na 15ª coluna, cá embaixo, e eu sei que ele está aqui na terceira coluna. Então, ele vai começar a partir do 3, ó, e vai aumentar 3 mais quantos para dar 8? 5. 8 mais quantos para dar 13? 5. 13 mais quantos para 18? 5. Então, a razão aqui está aumentando. Se a gente for pegar essa coluna, ó, da primeira para a segunda linha aumentou 5. Da segunda para a terceira aumentou 5. Terceira para a quarta aumentou 5. Então, a razão aqui é sempre 5. Quem é nosso primeiro termo aqui? O A1. Primeiro termo é 3. Razão é 5. Eu quero descobrir quem está lá na 15ª linha, ou seja, quem é o 15º número que está aqui, ou seja, quando o n for igual a 15, né? Essa aqui é a nossa fórmula, para descobrir qualquer termo, qualquer elemento de uma progressão aritmética. Quem é o nosso AN? É o A15 que eu quero saber. Primeiro termo A1 é 3, n menos 1, ou seja, 15 menos 1. Que a quantidade de termos é o número de termos, e a razão é 5. Primeira coisa é resolver os parênteses. Então, nós vamos ter que o A15 é 3 mais 15 menos 1 é 14 vezes 5, 70. 70 com 3, 73. Alternativa, letra B. Vamos para o próximo. Observa a figura com os números da mesa. Hexágonos, né, representando as mesas, e o número de lugares, que são círculos, disponível em cada uma da etapa. Primeira etapa, uma mesa, nós temos
4 lugares. Com 2 mesas, aumentou uma mesa, aumentou 2 lugares. Aumentou mais uma mesa, mais 2 lugares. E aí por diante. Considere que a sequência de etapas continue, segundo o padrão apresentado. Complete a tabela a seguir. Bom, só para a gente completar, vou voltar a imagem aqui para facilitar. Primeira etapa. Quantas mesas? Uma mesa. Quantos lugares? Quantas cadeiras? 4. Segunda etapa. Agora eu aumentei uma mesa. Quantos lugares aumentou? Aumentou mais 2. Próxima etapa, eu aumentei mais uma mesa. 3 mesas, aumentou mais 2 lugares. Então, foi para 8. Se eu tenho 4 mesas, como está aqui, vai aumentar mais 2 lugares. Então, de 8 vai para 10. Se eu aumento mais uma mesa, aumento mais 2 lugares. Então, quando eu tiver uma quantidade N de cadeiras, olha só, 2 para 6, eu não peguei o dobro mais 2. O dobro mais 2, dobro de 2 é 4, com 2, 6. O dobro de 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Dobro de 3 é 6, mais 2, 8. Dobro de 4 é 8, com 2, 10. Dobro de 5 é 10, com 2, 12. Então, se eu tiver uma quantidade N, quantos lugares eu vou ter? O dobro disso mais 2. Então, essa é a nossa sequência aí, né? Nossa termo genérico, pode assim dizer. Letra B. Quantos lugares no máximo estarão disponíveis em uma configuração de 100 mesas? Então, olha só, nós temos que vai ser 2 vezes o número da mesa, mais 2. Então, vai ser 2 vezes 100 mais 2. 2 vezes 100 é 200, com 2, 202. Então, se a gente tiver 100 mesas dessa forma, nós temos 202 lugares. O último. Um termo de uma progressão aritmética pode ser representado a partir dessa expressão aqui, ó, AN 3n mais 2. A diferença entre o 15º e o quinto termo dessa progressão é um número múltiplo de 5, maior que 4, maior que 2, que 20 ou menor que 20. Então, vamos descobrir, então, quem é o 15º, o quinto termo, e ver a diferença. O termo geral, a n, é 3 vezes o número de termo mais 2. Então, vamos ver primeiro para 15. Então, vai ficar 3 vezes 15 mais 2. 3 vezes 15 é 45, com 2 é 47. Vamos ver agora para n igual a 5. Para n igual a 5, nós vamos ter 3 vezes o 5 mais 2. 3 vezes 5 é 15, 15 mais 2 é 17. Aqui a pergunta era qual a diferença entre os dois termos. Então, 47 menos 17. A diferença entre